Isso. Vamos lá. Olá, pessoas queridas. Estamos em mais um Entortando Bate-Papo, live de número 17, certo? Hoje tendo uma alegria, assim, excepcional de ter a Lúcia Helena aqui para conversar com a gente. Eu já conversei com ela nos bastidores, o quanto eu fico honrado, feliz, né, em tê-la aqui. Uma mulher genial, de uma espiritualidade e sensibilidade fora do comum. A gente vai conversar melhor, vocês vão ver que eu não estou equivocado. O tema dela é a saúde espiritual e o novo normal, vamos conversar um pouco sobre isso, tá? A vistoria dos comentários hoje está sendo feita por Wélida, nossa aluna, professora do curso de agroindústria, do IFAL Piranhas. Lembrando que as vistorias existem porque o canal aqui é do bem, a gente não quer discurso de ofensa nem ódio, porque a ideia é entortar, conviver com a diversidade. Essa é a nossa ideia e nosso lema. E a equipe do Entortando, a permanente e a de apoio, está toda na legenda abaixo do vídeo. Procurem lá, tá certo? Bom, a nossa empresa parceira da semana é empresa local aqui de Piranhas, Alagoas, Quentinhas da Aninha, certo? Entrega de marmita em domicílio, sem cobrança de frete, viu? O zap da empresa é o 082-99901-3445, e o Instagram é @AninhaTavares1, e o Facebook, Aninha Tavares, certo? Catem lá. Antes de tudo, eu queria agradecer demais a minha querida Dani Anaí, fanzaça da Lúcia Helena, inclusive, a Dani foi que me motivou a trazer a Lúcia, e como a Dani tem uma bagagem muito grande, ela acompanha a Lúcia constantemente, eu fiz, Dani, ajuda aqui para a gente montar esse roteiro, eu vou trazer as questões, você traz também, a gente montou o roteiro em conjunto, agradeço muito a Dani, que enriqueceu muito aqui as colocações, e eu gostaria de parabenizar e recomendar a vocês o canal 3005, cara. Eu tenho acompanhado umas lives, professora, muito lindas daquele canal, e eu acho que não custa nada a gente ajudar coisas boas, né? A divulgar coisas boas para a galera. Procura lá. Inclusive, ontem eu vi a live com a Lúcia sobre autoconhecimento. Recomendadíssimo. Por favor, cheguem lá. Gente, eu estou fazendo a mediação sozinho aqui, gerenciando tudo. Nós temos uma mediadora aqui, professora, antes, né? Sempre tem uma mediadora na live, mas como começaram a acontecer alguns problemas de travas e tal, a gente está achando que pode ser esse problema. Então, eu estou ficando sozinho. Está sendo um desafio, estou me virando em mil, certo? Só para avisar que o Entortando Bate-Papo se inicia 8 horas da noite, que é esse programa de hoje. Voltamos às 8 horas da noite. E, gente, rapidinho, o cardápio da semana, amanhã a gente encerra a nossa programação com o poeta Matheus Cavalcante, que vai estar com o tema Vamos Falar de Poesia. Ele vai apresentar o livro dele, certo? Para nós. E amanhã às 8 horas da noite. Professora, sem muita melonga agora, vamos sem muito blá 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 aqui, que eu sempre faço essas aberturas. Eu gosto de sempre fazer uma pergunta para minha convidada, bem leve, fora desse formalismo, dessa proforma, essa coisa toda cerimonialista, sabe, tal. E minha pergunta é, antes agradecer mais uma vez a sua presença aqui, certo, no nosso papo, e sempre a pergunta que eu faço é, quem é a Lúcia Helena, onde nasceu, onde mora, em que trabalha, formação, projetos. Eu quero saber da Lúcia Helena, pessoa profissional. Fale um pouco sobre sua pessoa, por favor. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu é que me sinto honrada em estar com você, né, professor? Eu acho uma honra estar no seu canal. Quem é Lúcia Helena? Lúcia Helena é uma mulher de 67 anos, casada há 42 anos com o mesmo homem, me atura há 42 anos. Eu sou de Santos,
A minha formação é sempre na área comportamental, então 2 faculdades, pós-graduação, MBA, mestrado em Educação, Administração e Comunicação. E dentro das organizações, Gina, atuo como consultora comportamental, principalmente para desenvolvimento de programa para as lideranças. Porque os líderes é que são os influenciadores de pessoas, e são com pessoas que nós obtemos resultados. Dentro da universidade, eu dou aula de pós-graduação e MBA. Cheguei a estar em 2 universidades, até como diretora acadêmica de uma e talentos humanos de outro. Então, a minha paixão é estar com gente. Tudo que eu faço é para pessoas, é com pessoas. Eu acho que eu nasci para isso. Amo muito. Que bom, Luciana. Que massa a sua introdução aí. Eu queria, assim, uma curiosidade que até eu conversei com você nos bastidores, que eu queria que você trouxesse como informação para as pessoas, que ainda é uma questão que não se tem muito, não é que não é trabalhada, ela talvez não esteja tão disseminada. Mas, assim, poderia falar um pouco com a gente sobre a eubiose? Bom, eu, desde jovem, eu fui uma buscadora de respostas aos mistérios universais. Então, desde a partir de 15, 16 anos, eu já ia em busca de onde eu vim, para onde vou, qual é o meu propósito. Não é possível que eu, que venho de família pobre, tenha começado a trabalhar com 11 anos só para pagar boleto, condomínio, não. Algum propósito maior eu devo ter aqui na vida, né, para cumprir. Então, a partir dessa idade, eu fui em busca de escolas iniciáticas. A eubiose, a Sociedade Brasileira de Eubiose, é uma instituição filosófica de cunho teosófico. O que é isso? É aquela que estuda todas as filosofias comparadas, que não tem dogmas, e que ela é, como eu posso dizer, que ela é uma aceleradora, vou dizer assim, de uma jornada evolutiva. Porque evolução é um processo, né? Ninguém dorme bruxa e acorda Cinderela. Nós estamos aqui no planeta para sermos pessoas do bem, do bom, do belo, ajudar o máximo as outras pessoas e ajudá-las a evoluir. Não estamos falando só, lógico que se a gente puder dar o alimento, mas não é isso, nós estamos falando muito mais do que isso. É prepará-la para essa e para outros planos superiores do universo. Então, a Sociedade Brasileira de Eubiose, ela é uma escola onde, além dos conhecimentos, você tem, sim, ferramentas e instrumentos para vivenciar esses processos e facilitar essas conexões, Vina, com os nossos aspectos superiores, com o nome que nós queiramos dar. É Deus, é Jeová, é Abraão, não importa o nome. Porque, na realidade, esse grande ser cósmico nenhum nome tem. Nós, seres humanos, é que o batizamos, né? Buda, Cristo, todos eles são seres de hierarquia. E o bacana é que, na eubiose, esse ecletismo, esse respeito a essa de você começou dizendo, no respeito à diversidade. E eu acho que a diversidade ela é um conceito tão amplo, tão amplo, tão amplo, a começar pelo respeito ao pensar diferente. E o pensar diferente não é só na área profissional, estudantil, nem nada. Principalmente naquelas suas crenças, nos seus valores. E isso é muito bacana quando você aprende que pensar diferente é só pensar diferente, não é pensar contra. Então, que bacana que eu torço para um time, eu sou de Santos, nasci aqui, embora cidadã planetária, que como palestrante eu viajo muito, né, pelo Brasil, mas eu digo, eu nasci em Santos, moro em Santos, e eu torço para o Santos, que é o time da minha cidade. Mas eu tenho na minha família, nos meus amigos, é Corinthians, é Palmeiras, é São Paulo, e em nenhum momento ninguém briga com ninguém. Então, essa diversidade, o pensar diferente, ele é rico, porque ele nos traz olhares diferentes, tônicas diferentes, e um exercício permanente de tolerância, acolhimento ao outro.
E do meu ponto de vista, isso é muito importante para que nós possamos viver bem, que a gente vai falar daqui a pouco de saúde, né? Saúde espiritual, etc., que está ligada ao bem viver, ao estar bem. E do meu ponto de vista, como você não vai estar bem se falta uma perninha? E a espiritualidade é a grande perna para te dar esse salto evolutivo. Já puxando o gancho, como você mesma falou agora, já na sua fala aí, vamos falar mais aprofundadamente sobre saúde espiritual, e aí eu queria fazer essa pergunta: o que seria ter uma saúde espiritual? Bom, se nós começarmos a pensar já no conceito de saúde, ele surgiu esse conceito mais elaborado, porque ele já vem desde a medicina tradicional chinesa de 5.000 anos. Mas, de uma forma que no Ocidente, de uma forma elaborada, ele vem em 1946, através da Organização Mundial da Saúde, né, que é ligada à ONU, e que ela define lá em 1946 que saúde não é somente ausência de doenças, é o bem-estar físico, mental, e ela coloca social. Só que, como tudo na vida, esses conceitos evoluem. Na realidade, hoje, esse conceito de saúde é o que é estar saudável? Saúde é estar saudável físico, mental, emocional, também, porque as doenças do século vêm através das psicossomáticas, né? E aí vem com a sua pergunta, e principalmente a saúde espiritual. Ou seja, ele forma esse quaternário físico, mental, emocional e o espiritual para que nós possamos crescer e evoluir. Então, quando a gente fala em saúde, em estar bem, são outras conexões. Não é só malhar o corpo, embora malhá-lo e cuidar dele seja importante. Não é só ficar intelectual, embora temos que estudar, nos aperfeiçoar o tempo todo, mas exercitar, porque é no encontro com o outro que emocionalmente eu vejo se eu tenho tendências mais positivas ou não tanto, se eu pratico empatia, se eu sou mais acolhedora. Então, a espiritualidade, essa saúde, hoje, Vina, até nas organizações, os testes, sabe? Eu sei que alguns alunos seus, eu trabalho na área de gestão de pessoas e participo de muitos processos de seleção. Antigamente, nós éramos medidos, vamos chamar assim, pelo nosso consciente intelectual, era o nosso QI, né? Não era o que indica, é QI, né? Consciente de inteligência. Então, quanto mais, entre aspas, inteligente, a vaga era assegurada. Foi que começaram a perceber, né, que tinha muita gente inteligente completamente destemperada, uma dificuldade de se relacionar, autoritária, não sabia ouvir, etc. Começou-se, então, a estudar, aí veio Daniel Goleman com inteligência emocional, ou seja, o peso começou a ser dado para a inteligência também emocional. Hoje, ele forma um triângulo. 25% dos testes, das perguntas, das dinâmicas são sim para o quociente de inteligência, 25% para o emocional. Mas, principalmente, 50% lá em cima do triângulo está exatamente para essa inteligência espiritual. Eles chamam de inteligência espiritual. Ou seja, o que as empresas estão buscando? Não adianta só pessoas que conheçam técnicas que amanhã já estão obsoletas, não vão servir para nada. Okay? Elas estão... Aquelas pessoas que sabem aquilo que elas estão procurando, mas também com rapidez a buscar quando aquilo estiver obsoleto. Que saiba buscar aprendizado com o outro aquilo que ela não sabe e que ela compartilhe aquilo que ela sabe. E o principalmente da inteligência espiritual são os valores. Não adianta gente inteligente e até bem posicionado sem valores de ética, de caráter, de moral, de posicionamento na vida.
Então, uma série de coisas hoje são mensuradas nas grandes organizações. Quando eu digo grande, às vezes não é nem o porte de grandiosidade, são aquelas empresas que pensam com grandeza, empresas que buscam a humanização. Então, uma empresa nota 10 não pode ter pessoas nota 3, 4. E a espiritualidade... Outro dia eu dei uma palestra pedida pelo dono da empresa, são 300 e poucos colaboradores, é espiritualidade no trabalho. E o que ele queria? Exatamente esse despertar. Porque nossas vocações, dons e talentos, eles só têm efetivamente valor quando ele é, vamos dizer, suportado por esses valores nobres e superiores, que são ligados à saúde espiritual, ou nas empresas, eles não usam a palavra saúde, eles usam a palavra inteligência espiritual. Então, é um mundo, né, que está despertando, resgatando aquilo que nós chamamos na Eubose de sabedoria iniciática das idades. Assim é atemporal. Mas as pessoas tinham se esquecido disso, né? Por conveniência, talvez. Sim, sim. Muito bom, muito bom. Tem um comentário aqui da Laiane Ventura que vai puxar um pouco um gancho que você tocou rapidamente sobre a questão da intolerância e puxou agora sobre saúde espiritual. E ela fez a seguinte pergunta, vou colocar aqui na tela e vou ler ao mesmo tempo, tá? A intolerância religiosa pode influenciar na saúde espiritual? É interessante, né? Você discutir um pouco isso. Eu digo, do meu ponto de vista, Lúcia Helena, que sim. Por quê? Uma pessoa que já busca degraus superiores dentro dessa, para obter essa saúde espiritual ou essa inteligência espiritual, o primeiro degrau é você trabalhar as suas não conformidades. O que é isso, as não conformidades? As suas intolerâncias, as suas impaciências, as suas vaidades. Só você achar que você está certo, sem a prática de uma palavra que hoje o mundo está trazendo, que é alteridade, com L, alteridade. O mundo fala muito em empatia, que é uma habilidade que nós temos que desenvolver de nos colocarmos no lugar do outro antes de tomarmos quaisquer atitudes. Isso de uma maneira bem simples, né? Já a alteridade, que vem dentro dessa saúde espiritual, ela diz o seguinte: a alteridade é o respeito à essência que habita o outro. Assim como nós exigimos esse respeito a essa essência que em mim habita, que para muitos é o namastê, é o respeito ao outro. Então, você falar de intolerância, sejam elas religiosas ou quaisquer outros tipos de intolerância, não é ligado a gente diz assim, ao despertar de uma consciência humana, mais cósmica, mais superior, para que nós nos coloquemos no mundo não como melhor nem pior, a gente precisa ter isso bem clareza, nós não somos melhores nem piores do que ninguém, mas certamente quem busca manter uma vida saudável espiritualmente, ela faz sim, Vina, e a nossa querida que fez uma bela pergunta, né? Ela vai fazer com que nós nos coloquemos no mundo de uma maneira diferenciada. Então, nem melhor, nem pior, mas certamente nós faremos, eu posso lhe apostar, a diferença em qualquer ambiente, seja familiar, acadêmico, profissional e etc. Então, a pergunta é maravilhosa e é bem isso mesmo. Eu vou aprofundar isso mais à frente, mas aproveitando, porque eu tenho sentido, Lúcia, que nessa pandemia, esse isolamento, essas coisas todas, a gente meio que anda à flor da pele, sabe? E eu sou o primeiro exemplo que eu posso dizer sem vergonha alguma, porque é o fato. E tenho buscado trabalhar muito minha saúde espiritual.
E aí eu fico pensando assim, qual a relação que você consegue entender e passar para a gente, né, da saúde espiritual com o novo normal? Né? Como se trabalhar isso melhor? Porque eu perguntei a você sobre como seria ter uma saúde espiritual, mas o que seria ter uma saúde espiritual agora no novo normal? Então, eu já vou dividir a sua pergunta em duas. A primeira, você coloca que nesse período pandêmico, onde nós fomos levados a pausar, na realidade, esse isolamento, ele só é geográfico, físico. Ele não é social. Olha nós aqui, agora conversando com pessoas até do mundo inteiro, que eu não fazia isso. Agora a gente conversa com... Agora nós somos globais. Nós somos artistas globais, eu brinco. Nós estamos no mundo todo. Mas essa pandemia nos trouxe a pausa. A pausa era para que nós ampliássemos esse estado de consciência, porque as coisas não estavam legais, né? Desmatamento, estupro, violência contra a mulher, contra a criança e corrupção, uma série de coisas. A pandemia vem da palavra pandemia, vem do deus Pan, da mitologia, aquele que toca a flauta de Pan, aquele que força que nós respiremos. E a doença veio pelo quê? Doenças respiratórias, olha lá. Então, ela veio para que nós pausássemos e evitássemos exatamente fazer isso que a maioria está fazendo. Cada vez mais nervoso, depressivo. O negócio era respira, respira, respira. E muitos, por terem essa dificuldade do respira, 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 ficam torcendo para que volte à normalidade ou esse novo normal. E aqui vem a segunda resposta. Não sei se eu vou agradar gregos e troianos, é evidente. Porque não haverá um novo normal, gente. Primeiro que o normal era horroroso, né? Que nós fazíamos, acabando com o planeta e com as pessoas que conosco conviviam, aquilo era cruel, era um assassinato cósmico, vamos chamar assim. Então, jamais aquele normal passar. Esse pós-normal significa pouco avanço. Eu parto do pressuposto que nós fomos dinamizados a um novo patamar, como se nós fôssemos acelerados mesmo. Eu brinco que no dia de 16 para 17 de março, aqui em Santos, foi essa data. Nós dormimos dia 16 com planos e viagens e não sei, e no dia 17 a gente não podia nem sair de casa para nada. Não tínhamos nem máscara ainda, porque nunca tínhamos preparado para isso. Ainda bem que a minha mãe é costureira, começou a fazer máscara para todo mundo, para a família inteira. Então, quando a gente chama essa fase, né, que eu não chamo de pós-normal, nem de retorno à normalidade, eu vejo assim, é uma nova era, começou verdadeiramente em 2020, o século 21. Nós vamos, ano que vem, para o 2021, mas nós não podemos levar para ele resquícios de nada que não era legal até então. Nós temos que começar, temos 1 mês e meio ainda, né? Para criar uma ambiência nova, um mundo novo, fazer tudo diferente do que nós vínhamos fazendo até aqui e nos colocarmos com outras lentes. Eu gosto de brincar, está na hora de correr, trocar as lentes, porque nossos olhares também estavam muito embaçados, para alguns até cegos, para as realidades que estavam acontecendo. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas essa saúde espiritual, ela é uma facilitadora nesse processo, porque quando eu entendo que eu tenho que buscar um patamar superior de consciência, eu não posso me valer daquilo que foi legal até então. Foi legal naquela época, não é mais. Eu gosto de dividir essas palavras, passado, presente e futuro. O passado é algo que nós não temos mais ação. Para que serve o passado, gente? Para mim, o passado serve. Aquilo que eu fiz legal naquela época já não serve de nada. Eu vou ter que fazer muito melhor agora. E, em segundo, o que eu não fiz de legal, eu tenho que estar vigilante para não repeti-lo. Para isso ainda serve o passado.
Mas para mudar alguma coisa, eu não tenho como mudá-lo. Mas, entretanto, eu posso criar o que o mundo chama de futuro, porque futuro é algo que não existe e não existirá se nós não o construirmos hoje. Então, o futuro, que é amanhã, ou daqui a 1 hora, é futuro. O que é futuro? Se a gente começar, até isso dá um belo bate-papo, né? O que é futuro? É algo que eu ainda não vivi, não vivenciei, e que pode ser assim que a gente terminar essa live. E ao terminar a live, eu tenho que sair muito maior e melhor, e eu tenho que ter deixado palavras benéficas que possam transformar as pessoas. Eu aprendi muito com você e com as pessoas que certamente me farão perguntas, e se eu não souber muitas delas, eu tenho que ter a humildade de reconhecer, olha, gente, não sei responder, mas vou pesquisar, vou me aprofundar e te respondo a seguir, mando o seu e-mail. Ou seja, o futuro será melhor se eu me colocar no mundo hoje, no presente, já com esse olhar diferente. Ô, Lúcia, ontem, na sua live, lá no 3005, você estava falando sobre a confluência do real e o virtual, nesse contexto de novas tecnologias. Até que ponto essa confluência real, virtual, é saudável e não é para a saúde espiritual, na sua opinião? Eu acredito que tudo aquilo que nós, seres humanos, criamos deveria ser para o bem. Eu sou da área de tecnologia, nós aqui em Santos, eu e mais 6 colegas, nós temos um laboratório, Lab 4D, Laboratório de Inovação e Negócios Sociais. É uma OSC, né? E qual é o nosso olhar? Nós, seres humanos, criamos toda essa tecnologia. Gente, eu sou amante de tecnologia. Mas a tecnologia para o quê, Vina? Para nos servir e não nós sermos escravos dela. Então, eu não posso estar aqui querendo pegar meu celular para falar com alguém, eu não posso deixar de fazer aquilo que é importante para ficar perdendo tempo naquilo que não o é. Então, a tecnologia ela é fantástica e ela vai continuar evoluindo porque nós, seres humanos, sabemos dessa importância. Entretanto, se ela tiver mau uso, nós vamos abalar, e aí não é só a saúde espiritual, não. Quantas pessoas estão adoecendo porque querem ficar bem na rede? Se vocês me acham, em todas as redes. Mas não pode ser aquele fanatismo. Eu tenho que postar todo dia, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que estar linda, maravilhosa. Gente, nós temos que ser aquilo que somos. Porque senão você começa a se comparar com outro em vez de se espelhar em pessoas melhores. Pessoas melhores nos fazem melhores. Então, é bacana ouvir pessoas diferentes. Toda essa tecnologia veio para isso, para que nós tivéssemos acesso a coisa que não teríamos. Como eu, criança, tinha que pegar bonde, ir até o centro da cidade, na biblioteca da prefeitura, para pegar livros, para pesquisar, escrever, saía lá com dor no pulso, para no dia seguinte ainda chegar em casa, passar limpo a lição, para levar para a professora no dia seguinte. Não existiam máquinas copiadoras, as xerox. Então, tudo isso que a gente cria, que nós criamos as máquinas copiadoras, nós criamos fax, telex, daqui a pouco nós nos vimos com a alta tecnologia computacional, inteligência artificial, internet das coisas, realidade virtual, realidade aumentada, tudo isso eu amo de paixão, mas em nenhum momento eu posso me desligar de mim mesma. O que eu quero dizer com isso? Do meu verdadeiro eu. E o meu verdadeiro eu só consigo essa conexão se eu zelar pela minha saúde espiritual. Pode ser uma meditação, pode ser uma música linda de Beethoven ou outras clássicas, pode ser, amanhã você diz que vai trazer um poeta, um lindo poema, uma arte, né? Uma pintura onde você não olhe o quadro por olhar, busque entender quem pintou aquilo, o que ele quis retratar naquele momento.
tudo isso facilita as conexões espirituais. Então, quando a gente fala em espiritualidade, não é ali ficar o dia inteiro rezando, não é isso. Eu posso meditar, a palavra meditação é ditar para mim mesma. Meditar, ditar para mim. Eu posso estar lendo um livro e meditando sobre, aquilo vai influenciando no meu comportamento, eu vou me tornando melhor, eu começo então a refletir alguma coisa com que eu falei para alguém e que eu não devia ter falado, e que humildemente eu tenho que ligar imediatamente, pedir perdão e jamais repetir aquilo. Então, existem N formas, com toda a tecnologia, que eu já falei, eu amo e tenho um laboratório de inovação. Mas, entretanto, quando nós estudamos, eu acho que vale a pena falar, Vina, quando a gente estuda numa escola iniciática, a gente chama de escola iniciática, né, você aprende que o dia é dividido em 3 fases, assim como tudo na vida, né? Pai, mãe e filho, manhã, tarde e noite, braço, antebraço e mão, tudo é trino para manifestar. Você aprende que o dia também é trino. 24 horas, 3 períodos de 8, manhã, tarde e noite. Se eu me aproprio 8 horas para eu repousar, 8 horas para eu trabalhar, e trabalho nos enobrece, nos eleva, nos faz contatos, é muito bacana, né? Vão sobrar 8 horas. O que eu faço dessas minhas 8 horas? A tecnologia veio fazer com que sobre tempo para mim, para que eu me dedique mais às coisas do espírito, às coisas nobres e superiores. E quando a gente fala em tecnologia, as pessoas só pensam na internet, nas redes sociais, não. Quando a gente fala em inovação, desde que o homem é homem, ele pensa em inovar. Eu costumo trazer um exemplo, né, da minha bisavó que lavava roupa no rio, lá em Ilhabela. Lavava no rio. E ela contava que quando ela estava lavando a roupa no rio, ela pensava, será que ninguém vai descobrir alguma coisa para a gente não ter que sair de casa com esse peso de roupa para vir lavar no rio? Alguém um dia deve ter ouvido a ela e descobriu o tanque. Enquanto estava lá no tanque, deve ter pensado, tomara que alguém descubra uma máquina que lave para mim. E aí veio a invenção da máquina de lavar. E talvez alguém lavando a roupa ali, falando, nossa, mas eu ainda tenho que passar. Inventaram a máquina que lava e já traz seca. E você já passa. Gente, o que eu quero dizer? Quando a gente fala em inovação, são em todas as áreas, em todas. A tecnologia dos últimos 20 anos é apenas mais um degrau desse patamar evolutivo da humanidade. Porque tudo isso é criado por nós. Então, quando alguém diz, você não tem medo que o robô tire o seu lugar? Eu digo, pois tudo aquilo que eu não gosto de fazer, ou não quero mais fazer, ou que me causa desconforto, dói aqui, dói acolá, que venha o robô e faça, para que eu possa cumprir o que os latinos têm uma expressão bacana que é ad majoras natus. O que é isso? Significa, nós, seres humanos, nascemos para coisas muito maiores. Então, para que eu vou ficar ali carpindo se já tem uma máquina de carpir? Para que é isso daqui? Então, a tecnologia, esse avanço veio para que sobre tempo, para que nós nos cuidemos física, mental, emocional e espiritual. Lúcia, quando você está falando aí eu fico assim, conectando, insistindo nesse papo de novas tecnologias agora, nesse momento, porque se a gente está falando de novo normal, a gente está passando no primeiro momento desse isolamento, da pandemia, que foi daí que surgiu esse nome novo normal, né, com essas questões. E aí, como você bem colocou, a gente não usa a tecnologia, muitas vezes a nosso favor, a gente não usa ela como forma criativa, e sim como forma escravizante. Né? E esse é o grande problema. O problema não está na nova tecnologia, e sim na maneira como nós nos apropriamos dela. E aí eu queria saber o seguinte, já que nós não sabemos nos apropriar dessa nova tecnologia muitas vezes, né? Você acha que essas informações excessivas, oriundas dessas novas tecnologias, para quem não sabe utilizá-las,
né? Tem aumentado a apatia e a depressão na sociedade, e isso, por consequência, afetado a saúde espiritual? Tem sim, né? Aí ela afeta todas as 4 saúdes. O mau uso dessas poderosas ferramentas, elas são poderosas, como nós vimos. O mau uso, ela nos adoece. Adoece física, mental, emocional e espiritual, sim. Por quê? Quando nós falamos que tudo existe, né? Se você vai estudar Buda, ele dizia, o caminho do meio é o que deve ser seguido. Ou seja, ele quer sintetizar equilíbrio. A mesma coisa numa comida. Nossa, essa comida está uma delícia, mas eu preciso repetir a pizza? Não, vai me fazer mal para a minha saúde física. A tecnologia é a mesma coisa. Tudo que é excesso, e aí é tudo mesmo, tudo que é excesso nos adoece. Assim como a ausência total, Vina, também nos adoece. O que eu também quero dizer? Aqueles que ainda não têm, infelizmente, pelas nossas desigualdades sociais, nós ainda temos muitas pessoas que não têm acesso a essas tecnologias. Elas também adoecem na medida que elas têm o direito a buscar o conhecimento. Porque informação em excesso adoece, principalmente as tóxicas, né? Hoje nós temos que diferenciar. A informação é verdadeira, é fake news, é baseada em pesquisa, em ciência, na arte, na filosofia. Que raio de informação? Ou eu sou daquela pessoa só porque alguém colocou lá no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, ou na própria rede, qualquer uma delas, passou a ser verdade. Não. Então, o excesso, muitos têm escrito hoje sobre em vez da era da informação, estão dizendo é a era da intoxicação. As pessoas estão se intoxicando de tanta informação e a maioria não passa pelo crivo interno, portanto, nos adoece, sim. Então, equilíbrio é a palavra-chave. Perfeito. Falando essa questão aí do excesso, de tudo, a gente sabe que, bom, eu não sou muito a favor dessa ideia de acreditar que na vida adulta a gente tem um preparo melhor e um maior equilíbrio para lidar com as nossas crises, dilemas emocionais, mas a gente sabe que na adolescência isso tem uma força muito forte, até uma questão de ajuste de identidade, de pertencimento com o corpo, com a mente. E aí eu, como professor de adolescente, eu vou olhar aqui uma questão da Ana Luísa Oliveira, que inclusive é parte da equipe, que ela sempre mediava aqui com a gente. Ela fez uma pergunta para você aqui que vai me interessar bastante. Vou tocar aqui na tela. Como poderíamos introduzir a saúde espiritual nas escolas, mediante a tantos jovens ainda se descobrindo? Ana Luísa, pergunta é bárbara, maravilhosa. Eu acredito, e eu já estou em vários projetos aqui na Baixada Santista, dentro das escolas. Os jovens são maravilhosos. Eu amo estar com os jovens. E como que a gente trabalha isso? Exatamente com esse olhar que nós falamos dessa sabedoria transcendente, para ter todo esse cuidado e não ferir as crenças, os valores de cada um dos nossos alunos. Aliás, eu não gosto nem da palavra aluno, sabe, Vina? Porque a palavra aluno é sem luz. Para mim, os jovens, as crianças são extremamente iluminadas. Então, nós trabalharmos de uma forma lúdica, gostosa, interessante, a filosofia, eu tenho levado um projeto chamado Filoletrando. Então, letrar através da filosofia, mitologia e etc., os jovens ficam apaixonados, porque eles se reconhecem, ora como herói, ora como não herói, como esses seres que vieram trazer mensagens maravilhosas, transcendentes, e nenhum deles
vem e só vem para um povo, olha só meu povo, é o Brasil, é o judeu, é o americano, não. Esses seres que já estiveram no planeta, vêm plantar o bem, o amor, a harmonia, a paz. Nós é que fragmentamos essa beleza universal. Então, trabalhar com jovens, eu acredito que deveria ser a nossa prioridade agora, a partir do pós-pandêmico desse século XXI. Por quê? São os jovens que são as sementes desse futuro que nós estamos querendo nós ainda vivermos, porque hoje os longevos estão bem longevos, né, gente? Tem gente com 120, 123 anos que eu conheço. Então, está expandindo bem. Quem até vai estar conosco com uma mente boa? Essa juventude maravilhosa. Então, desenvolvermos... em vez de falar projeto com os jovens, eu falo, vamos fazer uma roda de conversa. E nessa roda de conversa, e num círculo, com o bastão da fala, que eu aprendi, né, nos círculos de justiça restaurativa, que eu faço parte, que eu aprendi quando eu fiz treinamento com índios, há mais de 20 anos, numa tribo Tupi-Guarani, como eu honro esse povo, sabe? Que me ensinam que você não fala enquanto o outro está falando, que você fica segurando, para eles é a maraca, mas para nós é qualquer coisa, a gente chama de bastão da fala. Quem está com o bastão, enquanto ele não terminar e não passar para o outro, nós somos todos ouvidos, olha, sou todo ouvidos, e estamos inteiros, presentes. E essa juventude tem me ensinado tanto. É uma paixão estar com eles. Eu acredito que os próprios jovens, já que MEC e outras coisas parece que têm algumas dificuldades de implementar isso, nós mesmos podemos marcar, por exemplo, toda quinta-feira vamos fazer uma roda de conversa? E vamos fazer, gente. O que nos impede? Isso vocês vão ver, dá um salto, porque o pensar filosófico exige da nossa mente concreta e abstrata. Você falar do deus Apolo, né, da mitologia de Júpiter, de Mercúrio, ou falar desses grandes seres, Buda, Zoroastro, Cristo, etc., falar dele exige um exercício de abstração. Isso nos torna, o pessoal diz, nossa, fica mais inteligente. Sim, porque junta as inteligências. Intelectual, emocional e espiritual, 3 vezes. Tem que ficar melhor mesmo, né? Então, é isso, Vina. Então, a pergunta da Ana Luísa é pertinente, é relevante, e eu recomendo. Criem vocês esses espaços de discussão, meus jovens. Não fiquem esperando alguns adultos que não têm vontade disso. Eu amo. Se eu estiver por aí, eu já me sinto na roda sua. Já estou com vocês. Ótimo. Lúcia, adorei, assim, de verdade, o que você acabou de falar, porque às vezes eu me sinto uma voz solitária no meu espaço de trabalho, quando eu chamo a atenção para uma questão de roda de conversa, porque eu acho que a saúde espiritual, independente das definições precisas e muito lindas que você colocou já, ela diz respeito a essa necessidade de falar e de descarregar, sabe, todas essas energias contidas que nosso sistema produtivista engole de tal maneira que impede com que o aluno consiga também manifestar o que ele e ela querem transmitir, sabe? E aí eu sempre digo assim, olha, eu acredito que muito mais pedagógico e útil do que uma palestra, do que coisa do tipo, é um espaço de roda de conversa, sabe? De onde as pessoas se construam. E aí é onde eu quero dizer, eu tenho, confesso a você, sendo bem como é que eu posso dizer, tendencioso na minha pergunta agora, mas eu não vejo muita luz, assim, no sentido desse novo normal que tanto me apresentaram, porque eu vejo ainda o modelo escolar ainda fortemente embasado numa estrutura produtivista, de cronogramas de sufocamento com os alunos de conteúdos. E aí eu pergunto a você, como uma educadora que é também, na sua opinião, o que nós educadores deveremos ter após essa pandemia em nossa relação com os nossos alunos no cotidiano escolar? Como é que a gente deveria se trabalhar com eles?
Pergunta também maravilhosa. Como eu vejo? Não vou generalizar, Vina, mas infelizmente nós estamos na área de ambiente escolar, ok? Eu, predominantemente, na universidade, com jovens de 17 para cima, faculdade, universidade, pós-graduação e MBA. Infelizmente, os meus pares vão tender, olhe lá, infelizmente, não estou generalizando, mas eu tenho percebido, conversado com alguns, que a tendência é apenas desenvolver aquilo que era presencial de forma virtual, ou quando muito, porque agora não vai ser o mesmo, então vai ser de uma forma híbrida, parte presencial, ou a sala de aula invertida, onde você entrega tal conteúdo que nós vamos trabalhar a semana que vem, e ele já vai pesquisando e nós vamos atuando como mediadores desse processo. Entretanto, a minha maior boa briga, porque eu digo que é uma boa briga, é educar. Eu tenho um projeto que é batizado Quem Educa o Educador? Se nós não educarmos o educador, não adianta eu colocar a minha escola num prédio lindo, com elevadores de escada rolante, em cada sala, lousas digitais, computadores de primeira geração, se nós não humanizarmos esses espaços. Para isso, nós temos que educar esses educadores antes deles retornarem às salas de aula. E um educador, ele não pode passar por um processo pedagógico. A palavra pedagogia vem de pedagogos, infante, jovem, criança. Nós temos que educar o educador de uma maneira andragógica, andragos, do grego, adulto. Por quê? Ele tem que trabalhar esse ser que nele habita, porque você só dá o que tem. Como que você vai dar para um aluno se você é um saco vazio? Se você não crê na sua potencialidade, você vai crer na potencialidade daquela turma que está com você? E eles são extremamente um potencial, é a semente pronta para germinar, e ele, só porque ele não se permitiu, ele não quer, ele vai continuar fazendo com que as pessoas façam do jeito que ele quer. Ele vai, eu brinco, né? A criança hoje não aceita mais. 2 e 2 são 4. As crianças dizem, mais 5 menos 1 também dá 4. 2 elevado à segunda também dá 4. A raiz de 16 também dá 4. Gente, as crianças são fantásticas e os jovens, como que os adultos teimam em educá-las da mesma maneira? A educação tem que ser algo conjunto com os pais ou cuidadores, para quem não tem os pais, mas tem os cuidadores. O espaço escolar, começando pelo gestor, porque o educador está na sala de aula, mas às vezes ele não tem o apoio da gestão escolar, que são os diretores, coordenadores e supervisores. Gente, eu acho que o mundo veio para nos dar uma chacoalhada. Educar para o futuro não é mais decoreba, não é nota, não é avaliação. É outra forma de entendimento. É possibilitar que essas jovens sejam felizes para realizar o propósito para o qual nasceram. Então, se alguém nasceu para ser músico, eu tenho que fazer, me traga um projeto, eu quero ser músico. Para ser um bom músico, vamos, então, estimulá-lo a aprender a pauta musical e etc., fazer um letramento musical. Então, hoje, o papel de um educador, eu vejo completamente diferente. Então, voltar para uma sala, seja meio-meio, né? Virtual, híbrido, presencial, para mais do mesmo, eu mesmo não aguento, viu? Eu não lido bem com mesmice, eu não lido. Eu tenho dificuldade. Eu gosto de coisas novas, mas não é um novo pelo novo. É um novo que possa construir, que possa me conduzir. Somente jovem. Gente, está tudo aflorando. É um mundo de possibilidades descortinando. E nós, como professores, vamos cercear ou falar, mas essa profissão você não ganha muito. Se ele for bom naquilo, ele vai ser bilionário. E quando eu digo bilionário, não é só em dinheiro, é em felicidade, fazendo o que ele ama. E pode ser até em dinheiro, sim, por que não? Eu conheço uma moça que ganha uma fortuna fazendo gelatina, e ela tem 2 universidades, mas não era feliz.
E ela inventa cada gelatina diferente, vende na praia, vende na festa, vende não sei o quê, e está muito bem. Não é nem o dinheiro, mas aquela expressão linda dela de felicidade, de realizando. O que ela veio fazer no mundo? Através das gelatinas, colocar sorrisos e sabores nos outros, né? E é isso bacana que esse novo educador precisa entender daqui para frente. É um novo momento, então não mais do mesmo. Lúcia, você falou da chacoalhada que esse contexto provocou na gente, e como estava falando da educação, eu entendi como dentro desse processo de repensar a educação. Mas no sentido de um todo, que é muito complexo falar de um todo, mas a minha pergunta para você, acredito que, infelizmente, nosso tempo já vai se esgotando, você vê como o papo é bom, vai fluindo, né? A gente vai deslanchando, mas eu tenho essa provocação para você aqui, que é assim, na sua opinião, sairemos mais solidários e cooperativos depois desse momento de pandemia? Olha, nós deveríamos sim. Quem me conhece e me ouve, eu digo que esse mundo, esse novo momento cósmico é o momento dos cos. Então, nós temos que sair mais colaborativos, conexões com laços, que eu quero dizer, criação de vínculos com pessoas, né, e com outras coisas. Então, é colaborar, cooperar, conectar, aprender a conviver, que é o viver com, o compartilhar, aquilo que eu sei eu compartilho, e eu me permito ouvir aquilo que os outros sabem e compartilham comigo. Essa chacoalhada, ela veio para nos alertar que daqui para frente deve ser assim. Mas, entretanto, tem pessoas, né? Como é aquela expressão? Somente para que tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Porque, senão, isso vai estar... Essas palavrinhas estão desfilando à sua frente e ela vai... Ai, que bobagem, deixa eu apagar isso. Então, olhe lá, o mundo deveria sim, mas olha o verbo, pretérito, né? Deveria, porque, infelizmente, eu ainda não tenho a certeza que é assim que a maioria dos seres humanos sairão. Se for pelo menos 50-50, depois os outros por osmose vão mudando. Mas a minha preocupação é que talvez nem 50%, tenha se alertado para esse novo momento e essas novas exigências que esse momento tem. É um novo momento, novas exigências, novos cenários se descortinando. Então, eu não posso tratá-los do mesmo jeito. A solidariedade, o brasileiro, ele é bom por essência. Né? Brumadinho, acontece algum negócio, todo mundo já sai e manda comida, e manda isso, e manda aquilo outro. Mas eu vou mais além do que somente mandar a fralda, mandar comida, etc. Quando é que nós vamos conviver em paz e harmonicamente? Quando nós, independente de catástrofes, vamos nos ajudar? Quando é aquilo que eu sei que eu posso pegar 3, 4 horas por semana, fazer uma roda de conversa com jovens em situação de fragilidade, com crianças vulneráveis? Eu preciso esperar catástrofe para dizer que eu sou solidária, colaborativa? Não. O que eu creio é que esse momento veio dizer: faça isso o tempo todo. Isso seria o melhor dos normais, se assim passássemos a vir a ser. Não sei se eu me fiz clara. Totalmente clara. Lúcia, me diga uma coisa. Você acha que com essa saúde espiritual capenga que a gente está vivendo diante de toda essa aceleração, a esse... Tá sem som. As próprias religiões estão correndo o risco de se desumanizarem e se desespiritualizarem? Olha, infelizmente, algumas já vinham antes desse processo. Quando é que a palavra religião, Vila, vem do latim religare, qualquer coisa que nos reconecte, que nos religue a algo superior.
Portanto, não deveria haver uma competitividade, inclusive, entre aspas, religiosa. Tem coisas que meus neurônios não entendem, né? Ah, porque o meu Deus é melhor do que o teu? Não, é o mesmo Deus, independente do nome que nós batizemos. Nós não estamos falando de time de futebol nem de partido político. Então, nós estamos falando de coisas transcendentes, que nem nomes têm. E se elas se colocam no mundo para espiritualizar seres, elas deveriam ser as primeiras a serem ecumênicas, né? Eu faço parte também da Universidade Internacional da Paz, da Unipaz. E nós, volta e meia, nós fazemos o quê? Vamos lá para a praia, fazemos bem bacana, né? Rodas de conversa. Nós trazemos a tradição cigana, babalorixá e não sei o quê, e budista, rodas de conversa lá na praia, gente. E aí você vê que é de uma maneira deliciosa, buscando compreender que não existe melhor nem pior. Existem maneiras de se colocar no mundo, formas pensar reto, agir reto. Então, tem essas formas que são comuns a todas elas. Então, eu acredito, sim, a sua pergunta foi muito inteligente, que se a partir de agora, porque já vinha num processo de desmaterialização, vamos chamar, porque as pessoas não estão mais querendo buscar só religiosidade, elas querem buscar algo maior, transcendente, que é a espiritualidade. Às vezes as pessoas confundem de espiritismo. Isso faz parte da diversidade. Nós estamos falando desse caldeirão lindo de pessoas que podem transcender. Então, espiritualidade é aquela que, eu digo, é o belo caldo que respeita todas as tradições e filosofias. Lúcia, muito, assim, triste e, ao mesmo tempo, muito feliz por ter tido essa live com você, muito enriquecedora, mas o nosso tempo já está dando os seus sinais aí de despedida. Eu gostaria de agradecer a sua gentileza, você é uma pessoa simpaticíssima, inteligentíssima, aura muito boa, energia boa. Agradecer a todas as pessoas também que se disponibilizaram em nos acompanhar, e as também que nos acompanham sempre, e as que vão nos acompanhar, porque a live vai ficar gravada aqui, certo? Agradecer também à empresa parceira, à equipe permanente de apoio do canal Entortando, e deixo com você a conclusão, e a gente se despede aqui, e logo de antemão eu mando um beijo grandão para você, e obrigado por tudo. Eu te agradeço, sinto-me honrada em estar aqui com você, e eu acredito que todos estamos numa mesma teia. Então, vamos juntos de uma maneira amorosa. É assim que nós vamos crescer e evoluir. Um beijo a todos que estão conosco e muita luz, né? Beijos. Tá bom. Lúcia, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado, certo, por tudo. E que a gente tenha mentes como a sua apontando para essas direções, mas não adianta a gente ter apenas mentes apontando, a gente tem que pensar em trabalhar o nosso sensível, porque eu acho que conscientização, a sociedade já está esgotada, sabe? Esse excesso de racionalidade, de cientificidade, de tudo, a gente já está esgotado, a gente já tem consciência de muita coisa. O que a gente está faltando e está perdendo é a sensibilização, que é esse olhar que você tem, empático, áltero, sabe? Que exercita de todas as melhores formas de ter uma saúde espiritual e uma boa convivência com o mundo. Muito, muito, muito obrigado e parabéns pela sua sensibilidade, me deixa muito inquieto e muito lisonjeado e orgulhoso de você, tá joia? Muito obrigado mesmo, mais uma vez, um beijo grande e um beijo para todas as pessoas, tá bom? Tchau, tchau, gente. Gratidão por tudo.